Quero contar para vocês que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu a presidente do Conselho Federal da Alemanha, Manuela Schwesig. Na reunião, foi debatido a proibição da importação de produtos brasileiros para o bloco europeu a partir de dezembro deste ano, de locais que estariam envolvidos com o desmatamento. A gente vai conversar então com a Marília Ribeiro, que vai trazer as informações para a gente. O que o Pacheco quer agora, hein, Marília? Conta aí, bem-vinda. Oi, Evandro. Pois é, né? O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, quer a intervenção do governo federal para poder evitar esse bloqueio da União Europeia a produtos que sejam produzidos em áreas associadas ao desmatamento. Rodrigo Pacheco, ainda durante essa reunião que ele teve com a secretária, ele também defendeu que os ministros de Relações Exteriores, Mauro Vieira, e também o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, eles possam estabelecer diferenciações entre produtos que são produzidos em áreas de desmatamento ilegal e também naquelas áreas de onde o desmatamento é permitido por lei. Nós separamos a fala do presidente Rodrigo Pacheco quando ele fala a respeito dessa intervenção e nós vamos ouvir agora. A proibição estabelecida no âmbito da União Europeia, senadora Marazi e senador Jacques Wagner, de comercialização e de importação de produtos brasileiros, sobretudo os produtos derivados do nosso agronegócio, a partir de 30 de dezembro deste ano de 2024, em razão de uma suposta chancela de produtos produzidos a partir de áreas de desmatamento. Mas é muito importante que possa haver por parte do governo brasileiro uma intervenção que possa estabelecer a diferença entre desmatamento ilegal que descumpre a legislação ambiental brasileira e a supressão vegetal autorizada pela legislação e autorizada pelos órgãos ambientais. Pois é, né, Evandro? Essas novas regras para colocar a União Europeia nessa situação, elas foram aprovadas em abril do ano passado. A regulamentação aprovada, ela exige que uma série de produtos importados por países do bloco que fazem parte da União Europeia possam ter que comprovar que não geraram desmatamento em sua produção. As mudanças, elas começarão a valer a partir do final deste ano, assim como nós acabamos de ouvir na fala do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. E essas exigências, elas vão valer, por exemplo, para os produtos de importação como madeira, cacau, café e até mesmo a soja. Pelas regras, as empresas e países fornecedores desses produtos têm o prazo até o final desse ano para poderem se regularizar antes que comece a valer integralmente essas novas regras. Evandro, procurei o Ministério de Relações Exteriores e também o Ministério da Agricultura, que foram citados pelo presidente do Senado, falando a respeito dessa intervenção que foi pedida por ele, só que até o momento a gente ainda não teve retorno. Qualquer novidade desses dois ministérios, a gente volta com esse mesmo assunto, Evandro. Obrigado pelas informações, viu, Marília? Bom trabalho para você. José Maria Trindade, você acha que o presidente do Senado consegue atingir o objetivo de evitar essas sanções, né? Separar propriedades que ficam em regiões que são afetadas, mas que não necessariamente contribuem para o desmatamento, diferentemente de pessoas que atuam de maneira criminosa aqui no país? É muito difícil de explicar isso, porque a imagem de um país ela é uma imagem total, né? Então, essa ironia que o Alan fez agora há pouco aí, de que aqui se mata elefante no Pantanal e zebra na Amazônia, isso é natural, as pessoas não entendem muito o Brasil. Então, ouvem falar que o Brasil está pegando fogo, está queimando e tal, aí entendem que estão fazendo isso para plantar, e não é verdade. E esse discurso foi feito lá atrás, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E brasileiros que plantaram esse fantasma horroroso jogando contra o Brasil. E agora está aí, de novo, e num momento sensível, em que o Brasil tenta fechar um importante acordo com a Comunidade Econômica Europeia. É um acordo importante que vai nos colocar aí em igualdade de condições com a França e outros países da Comunidade Europeia, o que nós vamos ter uma grande vantagem, já que somos mais competitivos. Não dá para mostrar que a soja não é plantada em local desmatado, já é um local de plantio continuado, já
há muito tempo e que não estamos desmatando a Amazônia para criar boi ou plantar soja. É difícil, mas já é um bom caminho em receber a representante aqui e mostrar a representante para que ela leve para lá que nós temos uma legislação muito forte, talvez uma das mais fortes do mundo, um código em separado, assim, de defesa do meio ambiente, que é o Código Florestal, o nosso Código Florestal. O que é preciso dizer, assim, as queimadas intencionais são obras de bandidos, porque estão fora da lei. Isso não é feito pelo agronegócio. Agora, vem o presidente da República e ministra e jogam insinuações de que isso está acontecendo por obra de pessoas que têm esse interesse e é jogar contra o patrimônio. 5h31, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês, hein? Não saiam daí. Nas outras plataformas seguimos. Piperno, qual que é o teu ponto de vista sobre isso? Uma imagem de um país, de uma corporação, ela não se corrói ou não se reforça da noite para o dia. Não foi o governo Bolsonaro que inventou desmatamento. Não foi, óbvio que não foi. Isso é histórico no Brasil. Porém, foi no governo Bolsonaro, por exemplo, em que se disse, né, a famosa história do vamos passar boiada. Ou que o presidente se manifestasse contrário, por exemplo, às punições aos desmatadores, dizendo, eu sou a favor de ações educativas, eu sou contra, por exemplo, a multar. Um dia ele falou algo parecido com isso. Ele era contra as multas, mas a favor de campanhas educativas. Naquele momento em que a posição do Brasil já era muito exposta no ambiente externo. Então, veja, é claro que naquele momento houve sim uma negligência, uma omissão. Não é que o governo fosse conseguir acabar com desmatamentos, acabar com queimadas, não, mas ele pelo menos deveria comunicar-se de uma outra forma, falar, não, olha, esse governo pelo menos ele está empenhado em neutralizar esse tipo de ação deletéria, esse tipo de ação criminosa. Isso não foi feito. Então, é claro que essa péssima impressão do Brasil que outros países têm, isso não nasceu do nada. É evidente também que isso faz parte, né, e isso acaba dando munição a outros interesses comerciais fortes contra o Brasil, inclusive. O Brasil é mais competente. Agora, o Brasil tem, sobretudo, que resolver essa questão reputacional. Fala, Segré. Tem aquele efeito da rastreabilidade. Tem muitos alimentos que, por exemplo, no setor bovino, tem que ter uma declaração em que esse animal não ingeriu produtos químicos. E esse atestado permite que ele seja comercializado não somente em determinados mercados, como também a um preço superior. O que não consigo entender é qual é a relação do presidente do Senado, Pacheco, estar negociando esse tipo de questões não sendo através do Poder Executivo. Porque quando são acordos internacionais, quem determina o acordo é o Poder Executivo de cada país, através da diplomacia e das secretarias específicas para esse assunto. E depois os acordos são ratificados ou não pelos congressos. O Congresso não faz parte da metodologia do acordo em si. Então não consigo entender qual é essa necessidade do presidente do Senado pedir ajuda para o Poder Executivo para fazer uma coisa que é uma responsabilidade do Poder Executivo. E, por último, vai ser muito difícil determinar essa situação, se o desmatamento é legal ou ilegal. E faço uma comparação com o que está acontecendo agora com as queimadas. Tira desmatamento, põe queimadas. Então, a União Europeia vai falar, não aceito nada que seja feito, produzido na região que seja queimadas criminosas. Assim, e como que a gente determina qual é uma e qual é a outra? Talvez com desmatamento seja mais fácil por uma questão geográfica, mas mesmo assim é muito difícil porque falta de rastreabilidade desse produto. Fala, Gani. Olha só, o Zé trouxe um comentário bastante pertinente na sua primeira fala, que é o agronegócio brasileiro, esse agronegócio legal, a gente não está falando daqueles que agem na ilegalidade. Ele tem padrões ambientais muito elevados. Eu tenho uma coletânea de artigos que eu vou
arquivando, né, e que trazem alguns dados. O Brasil está muito à frente em algumas questões da União Europeia, né, em relação a respeito ao meio ambiente e também a questão de padrões alimentares, de agrotóxico. Lá é muito pior do que a gente essa questão. Então eu vejo que a União Europeia, que, diga-se de passagem, já devastaram tudo, né? Então quando chega a nossa vez, a vez da China, a vez da Índia, a vez dos emergentes, eles colocam barreiras aí ambientais para justificar um protecionismo ambiental, dado que eles já destruíram tudo lá no passado. Agora, a crítica que eu faço é que, em relação à parte urbana aqui no Brasil, aí a gente é uma calamidade, tratamento de esgoto, tratamento de lixo. Aí eles têm razão. Fábio Perno, você discorda de alguma coisa? Não, o Alan toca em pontos importantes, que parei, refleti e tal, mas e veja, claro que isso faz parte de uma guerra comercial cada vez mais acirrada. Agora, o Alan chama atenção para algumas coisas e me ocorre assim, um outro ponto que eu considero importante e que eu repito aqui sempre. Primeiro, os governos locais, eles também têm que ser mais atuantes em relação a isso. Porque, afinal de contas, o desmatamento, a queimada, ela acontece na cidade, acontece no estado, né? Então, assim, os entes locais, eles têm que ter também maior poder de polícia e de vigilância em relação a isso. Outra coisa, aí vem também algo que eu repito sempre aqui. Como é que ficam as terras griladas? Porque essas aí também produzem. Ninguém está grilando terra para ficar preservando mata, né? Eles preservam, enfim, essas terras griladas, elas acabam produzindo. E aí, quem é que atua para conter esse tipo de ilícito? Exatamente, né? Há uma questão muito interessante, né? Que os produtores que fazem parte do agronegócio, e aí a gente já usa o termo agronegócio exatamente para representar as pessoas que cumprem as regras, que estão dentro dos padrões necessários para a produção. Eles são prejudicados por essas pessoas que cometem os crimes, que muitas vezes atuam nas mesmas regiões em que há propriedades que são certificadas, que cumprem todas as regras, que fazem a manutenção das áreas de proteção permanente e que acabam sendo também impactados por essas outras pessoas que estão nessa mesma região e que receberiam as sanções caso fossem mais fiscalizadas tanto pelo governo federal quanto pelos governos locais, o que também permitiria que essas pessoas que estão cumprindo as regras possam continuar atuando sem receber uma sanção diante de uma situação provocada pelo vizinho, né? Perfeito. É aquela vizinhança irregular que acaba contaminando todo o entorno. E me parece, essa é a intenção do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao tentar uma articulação com as autoridades do governo federal